Todo mundo conhece, só tô arrumando a máquina. Ó, pessoal, mostra o desenho ali pra elas. Gente, boa tarde, né? Que desenho lindo. Já fiz o desenho antes, pra vocês ganhar tempo aí na técnica. Ela tem um lábio, pessoal, um pouquinho escuro, né? Levemente, eu considero um lábio levemente escurecido. Então, como eu vou fazer a técnica Intense Lips, eu já vou entrar diretamente com o pigmento com a cor Insano, tá? E vocês vão ver que o Insano ele já vai dando uma neutralizada maravilhosa, já vai deixando a cor. A cliente não quer, né, não quer tão forte a cor, justamente por ela já ter o lábio mais escuro, né? Eu não vou precisar fazer não com a neutralização com o pigmento Hot. Ela não tinha arco do cupido. Assim que terminar a live, pessoal, eu vou botar pra vocês o desenho do lábio dela, né? Era um lábio que não tinha arco do cupido. Então, a gente precisa criar um pouquinho o arco do cupido, né? Pra dar esse desenho. As lateral aqui, ó, ela tinha um pouco de mancha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses cantos aqui, principalmente da comissura, né? Cuidar muito aqui da comissura para não achar que é lábio e sair e acontecer de botar pigmento nessa região aqui. Ó, então a gente não pode vir, né, onde que a gente acha que é lábio. Então nós temos que fazer esse recorte, esse design bonito. Muita gente que tem dúvida no contorno. O contorno eu sempre falo, não é para deixar o contorno marcado, mas é para você pegar bem essa perfeição do desenho, né, que vocês viram aí. Depois eu vou mostrar o antes dela, inclina um pouquinho. Pode abrir tudo, tá? Ela já está com anestésico, tá? Para pele fechada, pode abrir um pouquinho mais, amor. Isso. Então eu vou começar o contorno aqui. Tô usando a Biomaser velocidade baixa, tá? A velocidade na Biomaser eu uso na velocidade baixa, que é o 50. Eu utilizo o anestésico da Carol Martins, como vocês já sabem, gosto bastante. Ó, então agora eu estico com a boca fechada e eu venho sobre a minha linha do desenho. Levo pouco pigmento na agulha para não esparramar e não correr o risco de eu perder minha marcação, né, o meu desenho. Lembrando que não é todo fototipo que a gente, todo subtom de live que a gente consegue, tá? Já entrar com Insano direto. Principalmente se o lábio for duas cores, muito escuro em cima e muito claro embaixo. Daí a gente não consegue usar só uma cor de pigmento sem fazer a neutralização, por conta do subtom do lábio tá diferente, tá? Então aqui, como ela tem igual, o mesmo tom em cima e embaixo, eu já entro com apenas uma cor direto. Eu estou utilizando a agulha de uma ponta, 0,30, a marca é da Aston, tá? O contorno na parte de baixo eu não gosto de marcar muito, né? Porque a gente já tem uma visão melhor. Então é só para eu não perder essa marcação do desenho, porque o lábio dela eu vou postar depois para vocês, o antes. Que desenhadinho assim a gente já não tem mais noção como era, né? Gente, vocês têm que ter em mente que quanto mais anestésico vocês usarem, menos o pigmento vai entrar e vai fixar, tá? Porque a pele cria um bloqueio. E muita epinefrina, acontece os arroxeamentos. Então, eu uso em últimos casos, mas com muita moderação. O contorno também eu faço que seja bem quase invisível, né? Quando a gente fala na técnica efeito batom, tem muitos ainda que acham que é muito marcado, eu não quero, mas vocês me acompanham, né? Vocês veem que não fica marcado, que é uma naturalidade bem natural. É bem visível o contorno, né? Vou passar agora aqui um anestésico para realçar um pouquinho o contorno e mostrar para vocês, se acaso, quando vocês passar o contorno, vocês perderem a marcação. Ó, então, o contorno tá bem marcadinho, eu tô vendo, né? Então, tomar cuidado para não sair fora e não deixar essa borda marcada. Não é porque é um efeito batom que a borda fica marcada. Dentro da minha técnica, eu não deixo borda marcada. Ó, então agora eu trabalho com agulha reduzida, né? Fazendo a implantação da cor. Antes eu só fiz a permeação, então eu fiz mais movimento de pixel. Lembrando que eu não tô com dermógrafo, tá? É uma rotativa, tô utilizando a Biomaser. Abre. Pode abrir. Ó, gente, o Insano é maravilhoso. Ele já vai dando a corzinha, ele já vai limpando aquele subtom. Daqui a pouco a Lu vai mostrar bem de pertinho pra vocês quando eu acabar essa passada.
É que vocês não viram antes dela, né? Já entramos com o desenho anestésico, ela tinha um lábio levemente escuro. Então, não é todo caso de lábio que vocês vão pegar e precisa fazer a neutralização com o hot, tá? Um lábio levemente escurecido, você já pode entrar aqui com o pigmento insano automático, que a carga que ele tem aí do vermelho e do laranja, ele já vai dando uma cor bonita e neutralizando ao mesmo tempo. O lábio que eu tenho lá no meu feed, eu fiz a neutralização com o hot, porque era um subtom totalmente diferente. Ficou mais rosado justamente por eu neutralizar, tá? Eu deixei aquele lábio bem neutralizado e depois eu vim com a cor insano. Aqui é diferente, aqui eu já tô entrando automaticamente direto com o insano, que eu já quero deixar uma cor natural e neutralizado. Então eu não preciso fazer toda aquela passada com o hot, né? Ou com a técnica aí de neutralização com cor que vocês costumam utilizar, tá bom? Perguntaram se sangra. Não. Essas linfas que saem são normal, agora sangramento excessivo no lábio não é normal, tá? Tem que tomar muito cuidado. Essa linfa, ela sai porque automaticamente a gente estica o lábio para implantar a cor. Você limpou, ela não pode haver sangramento, tá? Vou dar uma reforçadinha aqui no desenho, no contorninho. Automaticamente, sozinho, o insano, tá? Ó, então eu vim ali de uma reforçada no meu contorno. A cor agora, daqui a pouquinho que vai começar a subir, tá? Eu tô agora passando a segunda passadinha. Eu faço implantação devagar, eu já não entro com forte implantação, eu entro por camada, onde que eu implanto o pigmento certinho. Por que que o pigmento insano cicatriza rosado e se ele é vermelho? Gente, nós temos o laranja. Automaticamente, quando a gente coloca no lábio a cor laranja, ele não clareia o lábio. O nosso lábio natural não tem o fundo mais rosado? Então, abre um pouquinho para mim. Então, é natural que esse lábio volte rosado, porque você vai entrar com carga de vermelho do laranja, então ele vai voltar mais rosado, porque é o nosso natural, né? Você vai tirar esse subtom arroxeado que ela tinha antes e o escuro, então ele vai clarear. Eu não mudo a minha velocidade, é só baixa do início ao final, tá? Pode abrir? Sempre na Biomaser eu uso no 50. Quando eu tô com a rotativa Create, porque aqui não é dermógrafo, tá? É uma máquina mais rotativa, uma máquina mais forte. Quando eu utilizo na Create, que é outra rotativa que eu tenho, eu utilizo no 4,5 a 5. Eu não passo disso, tá? E se for num dermógrafo, pode abrir? Pode abrir. Se for num dermógrafo da Dermocamp, um Sharp 300, um Cheyenne, o Plume, eu utilizo na média ali de uns 60 a 70 para encontrar velocidade baixa, tá? Mas vai depender muito da sua máquina, a potência que a sua máquina alcança. Quando eu trabalho com uma rotativa, eu tenho que ter a minha mão um pouquinho mais leve, porque a máquina em si, ela já tem uma entrega maior de tinta, né? Ele já tem mais os RPMs mais elevados, então eu não posso pesar de maneira alguma a minha mão. Lábio nenhum a gente pode trabalhar com a mão pesada, né? Para não causar ali o ferimento, senão eu não consigo a fixação do pigmento. Então agora sim eu passo o anestésico. Anestésico da Carol Martins. Eu deixo um pouquinho aqui, o anestésico. Eu misturo, é bom, importante que eu misturo ele. O anestésico eu misturo ele com o cremezinho da RB, tá? Então eu tenho os dois aqui, vocês viram que eu tinha os dois, eu faço a misturinha e coloco ele na mistura. Eu não coloco o anestésico puro em cima do lábio. Eu faço a misturinha com o deslizante da RB Colors que vocês encontram da linha Regenera Beauty lá no site também, tá? Mi, perguntaram se pode usar insano em qualquer lábio que precise de neutralização. Não, não é todos os casos. Um lábio manchado, eu até comentei, quando você encontrar um subtom de lábio diferente, você precisa trabalhar com a neutralização, geralmente é mais em cima, né? Que chega aquele lábio mais escuro em cima e mais natural embaixo. Então você precisa neutralizar a parte que está escuro, e aí sim depois você pode entrar com a cor. Mas lembrando que se você entrar com insano puro, ele vai te dar um resultado embaixo, porque o lábio já estava pronto, e em cima você neutralizou, o insano vai trabalhar ainda na neutralização, então ele pode vir um subtom diferente. Então na hora da escolha da cor, depois de uma uniformização, é bem importante você saber como aplicar essa cor ali também, para não voltar manchado, tá? Tem epinefrina no anestésico? Não tem epinefrina. Eu não gosto de trabalhar com epinefrina, justamente quando tem um lábio arroxeado, um lábio que eu preciso trabalhar um pouquinho mais para neutralizar. Ela já tem um lábio mais gordinho, já é um lábio que tem a tendência de inchar,
né? Então eu trabalho com mais suavidade, vou implantando aos poucos, para não causar um trauma ali e já não inchar esse lábio. Porque se ele já inchar, eu já não consigo uma fixação. Eu vou trocar a agulha agora para de 3. Esse lábio era bem arroxeadinho. Quando eu estico assim e coloco a luz bem pertinho para vocês verem, esse lábio tá igual. Agora ele tá pronto para eu receber qualquer cor aqui, né? Porque eu deixei os dois subtons, tanto superior quanto inferior, igual. Então agora ele tá prontinho para entrar a cor, tá? Isso, agora eu entrei com a agulha de 3 pontas, porque agora eu vou intensificar a cor. Vocês vão ver agora o vermelhinho subir. Eu tenho a cor já bem uniforme aqui. Então agora a gente vai intensificar a cor. Eu neutralizei, deixei esse lábio bonitinho, com uma cor já bem bonitinha. E agora eu vou entrar com a cor. Ó, então agora eu já venho subindo a cor, tá vendo? Agora vocês já vão ver um vermelhinho aí. Por quê? Eu trabalhei e preparei esse subtom de lábio para entrar com cor, tá? Então agora vocês vão ver já essa boca bonitinha, com a cor vermelhinha. É circular. Velocidade. 3 pontas. A mesma, eu não troco velocidade, sempre eu trabalho em velocidade baixa, tá? Ó, já venho fazendo os acabamentos também, porque a gente precisa intensificar essa cor e automaticamente a gente tem que estar fazendo esses acabamentos bem feitinho, para não deixar a borda marcada, não deixar esse lábio manchado. É muito importante que a gente venha implantando uniforme essa cor. Gente, não, vocês cuidam para não se confundir achando que o Insano ele faz sozinho todo um trabalho, tá? Vocês precisam entender em qual lábio ele pode entrar, porque não é todos, tá? Então, não fiquem achando que o Insano é o que neutraliza, porque não é. A gente tem casos de lábios bem mais altos, né? Subtons bem mais escurecidos. Então, vocês precisam entender em qual subtom de lábio que precisa entrar o Insano. Agora, vocês estão vendo o vermelhinho aí. E sobre o Red Sun? O Red Sun eu não entro após uma neutralização, uma uniformização, porque ele tem um pouquinho de rosado. Se eu precisar entrar com o Red Sun, eu vou colocar um pouquinho ali do Hot, aí eu entraria. Mas eu gosto muito do resultado em lábios levemente escurecido, sozinho o pigmento Insano. Porque ele vai continuar, após a minha implantação de cor e a cicatrização, ele vai continuar a neutralização. Quando esse lábio volta, ele volta um lábio rosado maravilhoso. Porque eu não joguei nada que tenha fundo rosado ali, que bloqueie um pouco ali a neutralização na cicatrização, tá? A neutralização acontece aqui, só que ela não é resultado imediato, tá? Então, olha que lindo que já vai ficando o Insano. Então, eu gosto muito do Insano. Agora eu tô com a agulha de 3, eu gosto bastante, então eu usei para começar a agulha de uma ponta, fiz o contorno, fiz a permeação, implantei 2 passadas com a agulha de uma ponta, preparei todo o meu fundo e agora eu tô vindo com a mesma cor com a agulha de 3 pontos. Pode fechar, amor. Uma dica que eu dou pra vocês, que eu gosto muito, tá? Que eu vi bastante resultado, é secar com guardanapo macio. Eu seco o pigmento, eu não fico esfolando a boca da minha cliente ou da minha modelo, tá? Que é aqui. Esse procedimento não dói nada. É muito tranquilo, gente. Tá bem tranquilo aqui, a modelo tá super tranquila. A agulha é de 3 pontas. Isso. O contorno foi com uma ponta. A implantação, a uniformização. Eu não chamo que foi uma neutralização, eu chamo que é uma uniformização, que vai uniformizando a cor. Vocês estão vendo o Insano, ele tá subindo, agora daqui a pouco ele sobe mais. A cor é linda, gente, linda. Vou mostrar depois, bem de pertinho pra vocês. Pode abrir. Primeiro fez o contorno, né? Isso, fiz o desenho, tá? A gente fez aqui em off, porque senão demorava, né? Um pouquinho mais a live. Se for o GR Basic também, velocidade baixa também, tá? Velocidade baixa. Isso. Qualquer máquina, na minha técnica, eu utilizo velocidade baixa, mas precisa entender o porquê que eu utilizo velocidade baixa, tá? É velocidade baixa, agulha baixa, a sua mão também, tá? Conta muito. Não adianta você trabalhar com velocidade baixa, agulha baixa e você não saber o controle e a calibragem da sua mão. Se for o Dermopunk, o Charge, qual a velocidade? Eu usava, quando eu usava no 35, 40, no máximo 50, velocidade baixa dessas máquinas. Olha que lindo que já vai ficando o Insano. Ele vai começando a subir. Tá subindo. Isso, mais umas 2 passadas, a boca dela já vai ficar bem. Você acha melhor fazer com a boca aberta? Eu gosto de fazer com a boca aberta, porque eu consigo implantar
e não deixar aquele pigmento embaçado. Se eu trabalho com a boca fechada, eu crio uma mofada, que a gente chama, né? Então o pigmento ele não vai certinho, ele fica paradinho ali. Eu, na minha técnica, eu gosto bastante de quanto mais esticadinho o lábio, melhor. Só que também não podemos esticar o ponto de machucar, né? Isso, é o pigmento vermelho da RB Colors, da linha Premium, tá? Lançamento aí, maravilhoso, olha, mostra aqui de pertinho pra elas. Olha que lindo quando passa. E essa linfa que vocês veem sair é por conta do esticamento, tá? Então, se vocês estão fazendo o lábio, estão esticando e essa linfa ela não tá saindo, certamente vocês não estão conseguindo implantar lá onde que é para o pigmento ficar bonitinho lá para ter uma cicatrização perfeita, tá? Então é mais uma passada e meia, essa cor já vai ficar um pouquinho mais vermelho. Ele não vai ter uma alta saturação de cor devido à neutralização, né, que eu chamo de uniformização, por conta do laranja. Ele vai tirando aquele subtom natural que a cliente tinha do escuro e ele vai entregando mais claro. Então a gente não vai ver essa boca aqui hoje, aquele vermelhão, né? Vai subir a cor ainda, já tá com uma cor bonita, mas ele não vai ficar tão vermelho. Agora, se fosse um lábio mais pálido, ele estaria com uma cor bem mais alta nesse momento, por conta de estar pálido, né? Já tá prontinho para colocar a cor. Amo demais o Red Sun, sei que você estava pedindo aí, ele é um dos meus favoritos também, mas o Insano ele virou um dos meus queridinhos para trabalhar nesse tipo de subtom de lábio, onde que a cliente chega com aquele lábio manchado, aquele lábio semi-escuro. Então eu já tá com o Insano sozinho e eu já tenho um resultado quando volta maravilhoso, que a cliente ama. Ó, para mostrar para vocês, o deslizante que eu tô utilizando é esse daqui da RB Colors, tá? Da linha Regenera. Deu um zoom? Dei. Bem pertinho, Lu. Eu amo, tá? Eu vou passar agora aqui para vocês verem, porque daí ele dá um brilho. Por que eu trabalho com velocidade baixa? Porque eu gosto de implantação suave, eu não gosto daquela implantação de saturação que o lábio fica todo beliscado, aquele lábio fica todo machucado. Porque se eu beliscar e machucar, traumatizar esse lábio, eu não vou ter implantação. Ó, essa cor, eu gosto assim, ó, que fica essa implantação de cor aqui, maravilhosa, sem deixar aqueles rasgos no lábio. Quando você tá com um rasgo no lábio, pode ser duas coisas, ou você tá com agulha de baixa qualidade, ou você tá com a agulha muito alta e velocidade também muito alta e a sua mão tá mais devagar. Então tentem perceber se o lábio de vocês, quando vocês terminam, ele tá todo rasgado, tá? Ele não pode estar todo furadinho, ele tem que estar como se fosse ter colocado um lip tint no lábio dela, ó. Tem que estar com essa cor aqui bem uniforme. Ó, a primeira, quando ela chegou hoje, eu tenho até aqui que eu usei, tá? Ó, quando ela chegou, eu utilizei o deslizante. O deslizante não, eu utilizei o esfoliante. Eu sempre gosto de utilizar ele por primeiro, antes de eu fazer a foto da minha cliente. Por quê? Ele vai tirar aquela primeira camadinha ressecada que a cliente chegou. Então eu já tenho um lábio mais macio, eu já tenho um lábio mais hidratado, o pigmento entra com mais facilidade. Então eu utilizo sempre o esfoliante da linha Regenera, que foi desenvolvido para lábios, tá? Então eu gosto bastante dele. E durante o procedimento, como vocês viram, eu vou passar de novo, né? Porque ele fica super hidratadinho, não escorre linfa, não sangra. Eu gosto de utilizar o No, tá? Também tá lá no kit, tá lá no site da RB Colors para vocês encontrar. Então eu vou usar ele um pouquinho e eu vou tentar agora ir fazendo os acabamentos. A cor está subindo, tá? A cor agora começa a subir. Quando a gente faz neutralização e usa o anestésico, se usar muito o anestésico, você perde aquela cor do lábio, você fica fazendo e ai, não tá subindo a cor, o que que tá acontecendo? Aí o que que acontece? Você vai lá e pesa a sua mão, né? Aí você pesa, você machuca, você começa a rasgar os lábios, às vezes a agulha já não é tão de boa qualidade. Hoje eu gosto de indicar os cartuchos e as agulhas da Aston, tá? Gosto bastante, da Dermia também. Ó, então eu tenho aqui a agulha, né? A agulha ela tá 1,5 mm. Eu já venho agora fazendo os acabamentos, fazendo a implantação uniforme. Cuidado para vocês, inclina para cima. Cuidado para vocês não marcar demais em alguns pontos do lábio, para não ficar manchado na cicatrização, tá? É muito importante vocês trabalhar com uniformidade. Deixar o lábio bem uniforme na hora da implantação. As passadas, continuar sendo a mesma passada, né? Tá muito linda essa boca, tá? Maravilhosa. Essas linfas que saem aqui, ó, é uma resposta, já pode fechar, é uma resposta já da região do lábio dela aqui,
que algo já chegou lá embaixo, né? Então, se chegou lá, maravilhoso para mim, porque eu sei que eu implantei o pigmento na camadinha correta. Tem alguns casos que eu utilizo, as minhas alunas devem estar aí, elas sabem, que eu até tenho dentro do curso. Em alguns casos específicos eu utilizo sim epinefrina, mas eu tenho todo o cuidado para não acontecer de eu usar demais o tempo, né? Usar ele demais para não acontecer lá os roxinhos, o escurecimento dos lábios. Embaixo eu terminei, ó, por eu fazer a esfoliação, né, com o esfoliante que vocês compram lá do kit da Regenera Beauty, que está no site. Eu fiz a esfoliação, tirei qualquer pelezinha morta do lábio dela, porque a gente, né, resseca o calor, o ar-condicionado. Então, ó, a implantação embaixo está perfeitinha com a cor Insano. E agora eu vou dar a última passada em cima e os acabamentos para eu deixar esse lábio 100% agora uniforme. Ó, então agora eu também já estou finalizando o lábio em cima, tá? Lembrando que a técnica Intense Lips é uma técnica efeito batom, onde eu precisei trabalhar o subtom dela para eu aplicar minha técnica, tá? Senão não teria como eu já entrar com qualquer cor nesse lábio. Eu entrei com Insano porque eu já fiz aqui automaticamente uma uniformização desse lábio. Ó, gente, que implantação perfeita, ó. Os acabamentos sem borda marcada, não sei se a luz... Abre um pouquinho para me mostrar. Eu quero focar, é a luz. Ó, sem borda marcada. Ó, sem contorno marcado. Acabamento como se fosse um batom mesmo. E nada de borda marcada, tá? Então, eu tenho medo de fazer a Intense Lips, eu tenho medo de oferecer a Intense Lips à minha cliente, pode fechar. Porque vai ficar o contorno marcado. Fica se você não tiver a técnica para não deixar o contorno marcado. Daí fica, tá? Porque todas as minhas técnicas, nenhuma volta cicatrizada com contorno marcado. Os cuidados que eu indico para ela é nada de calor nos lábios, fonte de calor principal, tá? Para não acordar aí o vírus da herpes, que a gente sabe que é o vilão aí da micropigmentação, né? Nas intercorrências do pós. Indicar para a cliente, né? Não se expor ao sol, que o sol também é um grande vilão da herpes. A exposição solar, os raios ali, ultravioleta, né? E cigarro, cliente que fuma, vai tomar banho, né? Botar a boca no chuveiro, abre, no chuveiro quente, vapor de panela, até mesmo o uso da máscara, né? Quando ela puder ficar sem o uso da máscara, melhor, para não ter ali contaminação, né? A gente sabe que a gente está falando, ali tem as salivas, né? Contamina, reflete aí na máscara. E passar o hidratante, eu indico esse da RB, que não tem aqui, tem lá, eu não trouxe aqui para mostrar, que é o da Regenera Beauty, tá? Que vocês compram. Eu já fiz algumas lives mostrando. Abre. Pode tomar café, tomar vinho? Não. Eu peço para cliente cuidar muito com café, com chá, cliente que toma chimarrão, né? Quem é aí do sul. Evitar fonte de calor nos lábios, tá? Porque ele é bem fácil de acordar o vírus da herpes. Ela não tinha arco do cupido, tá? Vocês vão ver depois na foto. Ela não tinha, então eu fiz um bem natural, né? A gente não pode também inventar arco do cupido onde a cliente não tem. Então aqui eu vou só dar uma esfumadinha, porque eu fiz o acabamento. Então eu terminei, eu gosto de dar bem esse acabamento. Sou muito crítica com os acabamentos, tanto com as minhas alunas quanto comigo mesmo. A gente terminou essa modelo maravilhosa aqui e eu vou explicar para vocês um resumo do que foi feito nessa modelo. Então aqui foi feito, eu utilizei a técnica Intense Lips, que é um efeito batom, né? Com naturalidade, como eu falei para vocês na live, sem contorno. Então a cor foi um Insano. E o lábio dela antes era um lábio levemente escurecido, mas eu considero um lábio escuro, né? Não muito escuro, mas era um lábio escuro. Então, por que eu utilizei o Insano? O Insano, quando a gente trabalha em cima de um subtom que ele é levemente escurecido, até mesmo um lábio escuro, sem ser os fototipo alto, ele já vai trazendo a neutralização, né? Vai deixando ali o lábio mais neutralizado por conta ali do vermelho, do laranja, da presença das cores que compõem ali para a gente poder clarear esse lábio, tá? Então ficou maravilhoso o resultado. Eu não utilizei o Hot, né? Porque ele já tem bastante presença do laranja e eu amo o Insano por conta dele trazer esse subtom natural para a pele e ele já me traz uma cor após a cicatrização também. Então aqui eu utilizei, né? Vou até passar um hidratantezinho.
Eu utilizei no lábio dela agulha de uma ponta, né? Eu fiz o desenho. Ela não tinha aqui, ó, se vocês perceberem depois na foto do antes, que vocês vão ver, ela não tinha o arco do cupido definido. Era um lábio, né, arredondado, onde ela não tinha o desenho. Então, eu fiz aqui uma correçãozinha do arco do cupido, dentro do natural, melhorei essa simetria, né, que ela tinha umas pequenas assimetrias no lábio, principalmente na lateral aqui, ó, do lábio, onde ele, né, dava uma aparência de uma parte mais escurecida, mas não era lábio, e deixei esse lábio aqui totalmente simétrico. Pode fechar, como vocês acompanhem, né, ó, bem simétrico, encostando os acabamentos bem perfeitinho, entregando aqui uma naturalidade e uma simetria mais harmônica para ela. Utilizei agulha de uma ponta, 0,30. A agulha que eu usei foi da marca Aston, é uma das agulhas minhas favoritas para qualidade, né? Eu acho que ela tem bastante qualidade, então eu usei a da Aston, 0,30. E a altura, para fazer esse contorno, eu utilizei uma altura ali mais ou menos de 1,5, 1,8 até 2 milímetros para fora da biqueira da agulha, né? Onde que a gente liga e sai, com ele ligado. Depois, quando eu fui fazer o preenchimento, eu também ainda utilizei, né? As primeiras passadas eu uso ainda agulha de uma ponta, né? A mesma agulha, só que eu reduzo. Eu não introduzo, não entro com uma altura tão alta. Eu já reduzo ali para 1 milímetro, 1,5 milímetros no máximo, né? E começo a fazer a implantação, a permeação do fundo de cor, que é o que eu chamo de criar um primer para essa técnica, né? Para essa implantação. Depois, como vocês viram na live, né, acompanharam, para intensificar mais essa cor, eu entro com a agulha de 3 pontas, que é uma das minhas favoritas aí, e também é 0,30 e da marca Aston também, tá? Então eu gosto bastante da qualidade, né? Ai, Mi, mas eu não tenho Aston. Compre uma agulha que tenha mais qualidade, porque para mim é primordial você trabalhar com qualidade, principalmente nas agulhas, né? Esquecer aquelas agulhas xing-ling, aquelas agulhas sem Anvisa. Trabalhar com uma agulha de excelência vai te trazer um resultado de excelência, como vocês puderam acompanhar. Um lábio sem trauma, um lábio sem aqueles pixels, né, que a gente vê. A profissional acha que é pixel, mas não é. É uma furação que acontece ali na pele devido à qualidade ruim da agulha, o lábio ressecado. Então, tome bastante cuidado para você não entregar para a sua cliente um procedimento que você acha que está perfeito e quando a cliente volta, você não tem aquele resultado cicatrizado perfeito, tá? Começa tudo em pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E uma delas, para mim, prioridade é a qualidade na agulha, né? Principalmente também no pigmento que você vai utilizar, trabalhar com pigmentos aí próprios para micropigmentação, né? Que a gente sabe que tem aí, eu uso, né? Amo demais o da RB Color, sempre usei, gosto bastante da qualidade, da implantação que ele me traz, o resultado que ele me traz, e hoje eu usei o Insano nela. E vocês acompanharam esse resultado maravilhoso, a modelo gostou, sem trauma, sem inchaço, e a cicatrização vocês vão acompanhar daqui 40 dias esse resultado da live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da técnica Intense Lips. Muito obrigada pela participação de todos vocês lá na live.